Mas aqui nós temos dois personagens muito importantes, que é o ator Guo Tao e a atriz Zhen Li, que são os pais, né, da nossa Nhau Nhau. É ali o casal de generais, ele é general, ela também. Ele faz o Shen Si, né, o general da família Shen, e ela faz a Xiao Yuan Yi. Vai lá, Lucas, fala aí sobre o papai e a mamãe da nossa Nhau Nhau. É tipo falar bem e mal. Vai lá. Então, aí é uma tarefa difícil. Porque é o yin yang, né? Se completa. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar, né, do pai, né? Porque vamos falar primeiro da parte boa. Olha, eu gostava muito do pai, porque ele chegou querendo ter essa relação com a filha, de pai e filha. Ele tentou procurar meios no dorama inteiro de tentar fazer com que as mulheres da casa se unissem, mas tinha barreiras, né? Tinha barreiras que foram construídas, não só por questão de eu não cuidei isso e aquilo, mas pela questão de não ter convivido e não saber como é que é cada pessoa. Então, a primeira impressão que contou. Tanto que a mãe a mãe da Nhau Nhau olhava a Nhau Nhau e tinha sempre aquela primeira impressão, que foi aquela uma que ela armou pra tia, que ela viu ela piscando. Então ela já criou, minha filha é ardilosa, minha filha sabe armar, minha filha é isso. Então o que aconteceu? Ela construiu isso de que, tipo, ela teria que trabalhar em dobrado para construir a educação da filha. E aí ela começou a mãe da Nhau Nhau começou a mostrar um lado que para muita gente que estava assistindo dorama não esperava, que era aquele lado, assim, que as pessoas tentam não ter com a mãe, que é o lado de intriga, o lado de briga. Elas brigavam, discutia, e a mãe da Nhau Nhau não sabia como chegar na filha. Então o que acontecia? Ela extrapolava. Ela extrapolou de várias formas. E aí, para quem tá assistindo, para mim, por exemplo, em determinado momento eu senti assim que eu tava passando pano para as atitudes da mãe. Mas a questão dela humilhar a filha em público, por mais que ela esteja falando uma meia verdade ali, aquilo para mim foi muito pesado, sabe? Eu acho que era uma coisa para ela ter construído aos poucos. Eu acho que se ela tivesse tratado do mesmo jeito, só que com um pouco de rigorosidade, a Nhau Nhau, que ela tratou a sobrinha, talvez ela tinha conseguido resultados melhores, mas não, ela tinha aquela sensação, para mim, passava muito que ela tinha na Nhau Nhau a sensação de fracasso, né? Então, tipo, ela despejou muito isso. E aí fez com que... Eu tentei ao máximo possível passar pano para as atitudes dela, mas em determinado momento eu senti raiva dela, muita raiva dela, e eu não consegui mais. Aí eu só queria proteger a Nhau Nhau, eu queria que a Nhau Nhau armasse para ela, eu comecei a pensar em inúmeras formas, sabe, dela sentir o que ela estava fazendo com a filha, porque a filha queria a atenção da mãe, ela queria a mãe, ela não teve a mãe, não sei, por 15 anos, 15 anos sem ver a mãe, e ela perde a mãe e ganha um monstro, porque ela se construiu um monstro, assim, porque ela tinha tanta necessidade de criar uma filha idealizada que em nenhum momento ela demonstrava carinho. Ela não observava os pequenos detalhes, que nem a questão da mesa lá, que ela estava na mesa de criança, fazendo as atividades. Os irmãos que chegaram com a intenção de acolhimento pensaram nisso. Eles conseguiram ver que, não, ela não tem 5, ela não tem 6, ela tem 15 anos, essa mesa não é certa para ela. Então eles tinham mais foco nas necessidades da irmã, enquanto a mãe não tinha. A mãe queria uma filha idealizada, uma Barbie dos tempos modernos, dos tempos antigos. E aí não teve como. Para mim, a melhor sensação para mim que eu tive no dorama, e ó, que eu vi romance, eu vi tudo, foi aquela cena que ela percebe, a minha filha, não vou ver mais minha filha, talvez eu nunca mais veja minha filha, que ela sai correndo atrás da filha dela. Aquilo, eu acho que para muita gente foi uma sensação de, sabe, não de alívio, mas que gostou. Por quê? Porque ela saiu, ela falou, não, é minha filha, eu podia ter feito diferente, e ela correu atrás, mas a Nhau Nhau já estava decidida, ela ia servir a imperatriz e já era tarde. Tanto que rola essa questão, que você mesmo abordou, dos 5 anos, né, dela off lá, e a mãe perdendo todo o detalhe da família. Então, assim, foi um personagem que pecou muito, parece que a avó saiu, né, do ranço, e ela entrou, falou, não, eu quero o lugar de ranço. Me dá esse lugar do ranço aqui. A tia tá rindo. Não, mas é sério. Muito bom. Eu sou a dona do ranço agora. O ranço é todo meu. Eu não consigo achar uma pessoa que agora me decidindo que diga, eu gostei do coisa.
Tinha gente que eu cheguei a conversar e falou que não queria nem que ela fosse no casamento, entre aspas, lá, que é aquela parte final da Olhando a Estrela. Se ela não participasse, estava melhor ainda. Só não terminou melhor por causa disso, porque eles pegaram muito ranço dela. Porque ela usou tratamentos. Eu falo disso porque a relação mãe e filha foi o meu foco no drama. Eu queria muito ver isso. Então, eu analisei muito isso. Ela usou tratamentos que ela usava com soldados. Ela queria uma princesa com treinamento de soldados. Então, assim, gente, eu poderia falar horas aqui também. Eu escreveria uma dissertação de como esse personagem, que eu tentei de todas as formas gostar, me causou tanto ranço. A rainha do ranço do Lucas. Ele tem o mesmo ódio por ela do ódio que eu sinto lá do Imperador das Fadas no Amor Entre Fada e Diabo. Eu gosto da mãe da Nanel, mas depois eu explico. Vai, tia. Fala você. Então, bom, termos de atuação perfeita, porque gerou esse monte de emoção. Eu concordo com quase tudo que o Lucas falou, mas de alguma forma eu gostava dela. Mas ela é, assim, esse drama, para mim, no meu ponto de vista, é um drama que moldou muito bem as personalidades das pessoas. Muito, muito. Ela é uma personalidade muito única, porque ela é um general, né? Ela realmente quer uma filha ideal pronta, que ela não cuidou, né? Que ela não cuidou. Ela, ao mesmo tempo, ela sabe que não cuidou. Ao mesmo tempo que ela quer, ela sabe que ela não cuidou. Por isso. E se culpa por isso. Ela é muito complexa, né? Ela é muito complexa. Agora, é isso, ela tem uma atitude, às vezes, de percepção, de reflexão, mas na hora da ação, que é ali, na hora que ela tá... Meu gato está aqui empurrando a tela. Eu tô vendo que você tá... Meu gato tá empurrando a tela. Tava meio bizarro você assim. Meu gato, ele fica atrás da tela, mas aí ele resolve fazer o banho dele aqui na hora. Então, na hora, ela percebe algumas coisas, mas quando ela está de frente com a Nhanhao, ela assume a postura dela de mãe general, de não ter muita visão. Ela não vê, não tem uma visão da Nhanhao. Ela não sabe quem é, mas ao mesmo tempo ela ama, ao mesmo tempo ela é mãe, né? Ao mesmo tempo ela quer dizer o que é certo e o que é errado. Então é um personagem muito complexo dela, muito complexo. E como o Lucas falou, a vida rodou e a Nhanhao tomou as decisões dela, tomou o caminho dela, e aí ela percebeu que tipo, marcou toca. Né? Ela foi abandonada pela filha, né? Filha, tipo, não te quero mais, praticamente. Isso, vou cuidar da outra lá no reino, né? Então... Com certeza. E dele, quer falar um pouco do pai? Eu sei que a gente vai focar muito na mãe, porque ela realmente é a personagem mais complexa. Mas a mãe destaca. O pai ele é tão engraçado que ele vê tudo isso, ele tenta resolver tudo isso e ele aceita as pessoas ali como são. Porque apesar dele ver tudo isso, ele ama a esposa. Né? Ele dá às vezes a impressão que tem um medinho, mas ele ama ela, ele é parceiro, eles saem para lutar juntos, né? Tem uma parte, a gente está falando isso, mas tem uma parte que o casal fez o que sabia, que é aquela parte ali, daquela confusão no momento que está tendo a vingança, os dois vestem a armadura vão lá salvar. Tanto a filha e o namorado dela, né, no caso. Nesse momento, é isso mesmo, veste a armadura e sai para o embate. É muito legal isso. Isso é legal de reparar que, apesar de todos os problemas que eles têm, são duas pessoas que não temem arriscar a vida para salvar as pessoas que eles amam. Isso, né? Eles têm princípios. Sim. Né? Isso é legal. E o que você falou também é legal. Não é que ele tenha medo dela, ele é o poder moderador dentro da casa. Eu chamei ele de poder moderador. Ele tá tentando apaziguar o conflito. Se ele enfrentar a esposa, ele só vai piorar o conflito. Porque ela vai ter raiva da filha porque tá causando conflito entre ela e o marido, entendeu? Eu acho que é muito assim. Então, eu acho que ele tenta tratar, como você falou, ele tenta tratar e aceitar todo mundo como são e tratar todo mundo com respeito. E é por isso que eu chamo ele de poder moderador. Ele não quer um enfrentamento. Ele procura apaziguar. E eu acho isso importante, ter uma pessoa com esse tipo de postura, sabe? Porque a Nhanhao também tá o tempo todo implicando com a mãe também.
Isso, sabe? Isso, o embate é da mesma força. Sim. A Nianel não é vítima da mãe. Não é. Não. Ela tipo assim, ela tá pedindo, sabe? Não é. Ela não fica quieta esperando, assim. A gente tem que também levar pelo lado que a Nianel também é uma peste. Não, nesse momento elas são iguais, são forças iguais e se antagonizam. Então ele tá ali pra, em vez dele estar pondo fogo, se ele tomar um lado, ele vai pôr fogo, né, na situação, em vez de fazer isso, não, ele dá um passo atrás e tenta manter a paz entre as duas. Eu acho que, pra mim, a posição dele é corretíssima. Porque eu não ia querer ver ele enfrentando a esposa, porque, como você falou, ele ama muito ela, certo? E ele respeita ela. Eu acho que era faltar com respeito com ela se ele tentasse enfrentar ela de uma forma mais direta pra defender a filha. E também seria errado se ele fizesse o inverso. Então eu acho que ele ficar em cima do muro é a posição correta, sabe? Deixa as mulheres se resolverem. O que você acha? Só que eu acho... Pode falar, Lucas. Fala primeiro. Só que eu... Desculpa, Solange, passar, mas só que completar. Só que eu acho que ele abusava um pouco disso, sabe? Porque até em determinado momento do drama, ele fala assim, eu sou o que ele fala isso mesmo pra mãe, eu sou aquele que adula, você é aquela que corrige. Ele fala isso pra mãe no diálogo, antes da surra que ela toma lá, que foi a parte polêmica do drama. Então, ele abusava um pouco disso, sabe? Dele ser o xodózinho das duas. Eu tenho essa percepção. Mas, gente, vocês lembram por que ela toma surra? O que ela faz pra tomar surra? Ela não é uma surra de graça. É o lance da ponte, não é? É a ponte. Sim, a parte da ponte. Vamos olhar pelo lado, ela mereceu. Assim, a gente pode achar a cena da ponte muito engraçada, mas é extremamente grave, sabe? Do ponto de vista daquela família poder sofrer a represália de outras famílias por aquilo que ela fez. Outra coisa, pessoas poderiam ter morrido naquela situação. Tá? E por mais que a gente ache a situação toda engraçada, quando bate nos pais dela, a gente vê o quão sério foi o que ela fez. Entendeu? Então não é de graça. A gente tem que sempre ver assim o lado, sabe? Aquilo ali foi muito sério. É bonitinha a cena, é engraçada, lógico, no drama a gente acha legal, mas eu acho que a gente vê a gravidade quando bate nos pais e na mãe. Aí que a gente vê o quão grave é aquilo. Pensa se teu filho faz isso, derruba uma ponte na casa dos outros. Que várias pessoas vão cair, podem se machucar, podem morrer, se afogar. Tu ia estar rindo? Sim. É real, tem essa parte, mas eu falo que o pai se aproveitava desse conformismo, sabe? Dele ser a moeda de troca, sabe? Aquele que apazigua. Ele deixa claro que ele é o cara bom, ele que resolve a questão. O que ela fez foi realmente grave, concordo com você, mas ele se aproveitava dele ser o bonzinho, muitas vezes. Titio! Ô, titio! Tô ouvindo a voz de Kid aí, que bonitinho. É minha sobrinha, essa aqui é tentada. Eu não sei se ele se aproveitava, porque eu acho que ele se sentia... Eu acho que no fundo ele queria tomar uma posição, você vê dele. Quando ele fica muito aborrecido com a situação e tal. Eu não acho que ele se aproveite. Eu acho que ele não tem uma saída melhor, que eu tô falando. Qualquer lado que ele tomasse ia piorar a situação. Eu acho que ele não tem saída, pelo menos do meu ponto de vista, sabe, Lucas? Eu acho que ele toma a melhor decisão. Que é esperar vendo o que vai dar. Sabe? E tentar... Mas ao mesmo tempo, às vezes, ele salva ela de várias porradas. Dessa ele não conseguiu, porque é muito sério. Tem várias cenas que os irmãos agarram a perna da mãe e ela não bate na Nianel. Que o pai manda... Ele é igual meu avô. Meu avô era assim, gente. Quando a minha mãe e minha avó iam bater na gente, meu avô entrava no meio. Era igualzinho. Sabe? Ou defendia a gente, ou ele mesmo apanhava no nosso lugar. Ou... Porque na criação da minha época, a gente tomava chinelada da avó, gente. Era normal. Minha avó tinha que cuidar de 12 crianças. Se ela não desse chinelada naquelas crianças todas, ela não controlava. Era quase uma creche. Então, meu avô era igual esse poder moderador. Aquele que tentava dar uma balanceada, tentar dar uma salvada. Mas nessa situação ele não conseguiu. Ele até tentou, mas porque é o que eu falei, era uma situação muito séria. Solange, quer falar alguma coisa? É que a gente costuma muito falar, o pai dela era fofo, né? Ele conseguia contornar as coisas com suavidade, né? Com fofura mesmo. Agora deixa eu falar da mãe.
Tá, vai lá. Todo mundo quer... Você vê como as pessoas querem falar do lado negro da força e não do lado bom da força. Vamos falar da mãe, vamos falar da mãe. Ninguém quer falar do pai, vamos falar da mãe. A gente quer falar da peste. Não, tem que ter só uma live só da mãe, só. Já tá no coração. Vamos falar da peste. Agora a mãe é assim. É a típica mãe que eu chamava, porque eu dei aula há muitos anos, né? Às vezes eu chamava a mãe para conversar e uns 10, 15 minutos eu já jurava para mim que eu não ia chamar mais, que eu sabia porque o filho era daquele jeito. Aí eu já resolvia que eu não ia chamar mais, que eu ia resolver com o filho dela ali na conversa. Porque chamando a mãe piorava a situação. Acontece muito disso, que você vê que a mãe não educou de uma forma assim, vamos dizer, adequada. É o caso da mãe dela. A mãe dela não educou e depois ainda quer cobrar, né? Aí fica difícil. Mas tem muito aluno assim que dava mais resultado eu chegar do lado e conversar do que eu chamar a mãe, que às vezes chegava, às vezes batia ali na frente. Aí não era um modo que eu via certo de resolver a situação, então eu não chamava mais. Então a mãe, se ela fosse minha aluna e eu chamasse ela uma vez, era só aquela vez, não ia chamar mais não. Porque ela não ia resolver de uma forma que eu considerava adequada. Ia me trazer mais problemas depois, porque o aluno depois fica chateado com a gente, né? Chamou minha mãe me bateu, é bem assim. É bem uma situação dessa que aconteceu com a Nianiel. Sim. E o pai tá na situação da professora. Se ele chama a mãe, a outra fica chateada. Então, se ele tomar a posição da esposa, a filha fica chateada. Se ele tomar a posição... Se ele chamar a esposa, sabe? Qualquer lado que ele tomasse, ele tava ferrado. Não ia esconder algo grave, né? Aí tinha que chamar mesmo. Mas alguma coisa mais corriqueira, dava um jeito lá de dar uma conversada e resolver. Sim. Era bem assim, mesmo uma situação parecida. E ele chamar a mãe mesmo não ia resolver nada. Tem mãe que... gente, maternidade, mãe... tem mães boas, mães ruins, mas muitas mães, a maioria, não são perfeitas porque, gente, ninguém nasce sabendo. As pessoas aprendem. Eu acho que agora eu vou falar... Vou falar primeiro dele. Deixa eu falar do lado bom da força, né? Ninguém fala do lado bom da força. Ele é um fofo. O comentário da Solange sobre o pai da Nianiel. Ele é um fofo. Tadinho do personagem. Resumido ao fofo. Não, ele é um bom pai. Ele não é só um bom pai. Eu acho que ele é um bom marido. Ele é muito bom marido. Ele tem uma mulher extremamente forte. Extremamente, às vezes, assim, até difícil. E ele consegue ser um bom marido para uma mulher assim. Então, eu acho que isso é uma grande qualidade dele. Ele é um bom filho. Sabe? Ele sabe ser uma boa pessoa. Ele, ao contrário da tia que eu falei que ela é ruim como mãe, ruim como filha, ruim como esposa, ele não. Ele é aquela pessoa que consegue ser bom em tudo. Ele é bom pai para os filhos homens, ele é bom pai para a filha mulher, ele é bom marido, ele é bom general, ele é bom com os soldados dele, ele é bom com a mãe dele, sabe? Então, ele é uma pessoa boa por natureza. Ele lembra até bastante a sobrinha, a prima. Certo? Uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais... Ele não é delicado como ela porque ele é um homem, mas ele é educado, sabe? Ele é educado dentro do convívio familiar porque ele também é meio bruto porque ele vem dessa origem humilde, certo? Educado que eu falo no sentido da convivência, sabe? Não é das palavras, não é da sabedoria. Então eu acho ele um personagem muito legal. Ele é o extremo oposto da esposa. E ao mesmo tempo ele consegue se dar bem com ela. E ele tanto valoriza esse casamento que como eu falei, ele fica ali no poder moderador. Dela com os filhos, dela com a mãe. Gente, ele não modera só o conflito da mulher com a filha. Ele modera também um conflito da mulher com a mãe dele. Entendeu? Ele tenta sempre balancear tudo ali. E também com os irmãos. Porque a mãe, por exemplo, gosta mais do irmão. Ele não é uma pessoa que tem ciúme do irmão dele mais novo. Pela mãe dele gostar mais do filho mais novo. Você não vê isso da parte dele. Sabe? Ele ama os irmãos, ele ama a mãe, ele ama as pessoas como a tia disse. As pessoas como elas são, com seus defeitos e qualidades. Eu acho isso muito legal dele. Sabe? Ele é bom em todos os sentidos. E ele tem uma esposa difícil, com a qual ele tem que lidar. E o que eu acho dela? Eu acho que ela é uma pessoa que ela tem um misto de culpa por ter abandonado a filha, né? E um misto de não saber o que fazer. Ela é uma general, como a tia falou, e ela criou filhos homens, só meninos. E ela criou esses filhos meninos desde bebê.
E ela chega para começar a criar uma filha com uma filha já adolescente, certo? Que ela nunca criou uma menina e uma filha que responde ela de volta na mesma... Como a tia falou, ela não é vítima. Responde ela no mesma moeda. E ela nunca teve isso. Porque ninguém enfrenta ela. O marido não enfrenta ela. Os filhos não enfrentam ela, certo? Então, ela não sabe como lidar com essa situação. Vamos falar assim, em termos do exército, seria como se um soldado, certo? Tivesse indo contra o seu general. E isso é punido com o quê? Com castigos físicos e castigos. Certo? Então, ela funciona como um general dentro de casa porque ela também só criou os filhos enquanto ela estava na guerra. Para pra pensar. Ela criou os 2 filhos dela durante a guerra. Então, ela tinha que ser extremamente dura com eles o tempo todo. Porque se ela amolecesse um pouquinho, eles morriam na guerra. Porque ela levou os filhos, bebês, pra guerra. Junto com ela. Só quem fica é a menina, justamente por ser menina. Então, os irmãos da Ananial também são soldados. Certo? Que cresceram durante uma batalha. E ela criou eles como mãe durante a guerra. E ela vai replicar isso com a Ananial. Então vira um conflito. Então por isso que por mais que eu também tenha a minha relação com ela, como a tia falou, eu até gosto, né, aquele negócio. Eu até gosto dela, porque ela é uma personagem muito complexa. É uma relação de amor e ódio. Quando você entende o contexto daquela mulher, você entende o porquê ela é assim. É muito difícil para ela balancear isso, porque ela tá refletindo aquilo que foi a criação dela também. Ela é uma pessoa criada em famílias de generais, ela é uma general, ela é uma militar, ela criou os filhos no exército, ela criou os filhos durante a guerra, e agora ela tem uma menina de 15 anos, extremamente teimosa, certo? Pra ela corrigir, como é que vocês acham que ela vai lidar com isso? Como o quê? Como uma general. Ela não conhece outra coisa, sabe? Ela não é como a imperatriz que já criou filhos dela e filhos dos outros. Né, que a imperatriz cria seus filhos, cria os filhos dos outros, das concubinas, cria o general, certo? Como filho também, uma pessoa que tem amplo conhecimento em criar outras crianças num ambiente seguro, certo? E de paz, que é o palácio. Essa mulher não, ela criou crianças num ambiente inseguro e num ambiente de guerra. Então eu acho assim, ela é muito complexa, eu acho a atriz maravilhosa, um personagem maravilhoso, e o drama é muito realista nesse sentido. Ele não foge do que ela é, sabe? E eu acho isso muito legal. E por mais que ela cometa muitas coisas que a gente vê como errado, e é errado, ou até é dura demais, ela não conhece outro caminho. Certo? Então, aquele lance que eu falei é diferente da questão da tia, que faz pela maldade. Ela não está fazendo de maldade. Ela quer o bem da filha. Você vê, né, o Solange, tio, acho que vocês concordam comigo. A gente vê que ela ama a filha. Quando ela perde a filha deixa ela sofre pra caramba. Né, tia? Você não vê? Não é? Não, ela ama, mas é isso mesmo, ela é um personagem complexo, ela tem uma realidade, ela não sabe. E quando ela chega, a Niao Niao já está endurecida, porque a Niao Niao cresceu e aprendeu a se defender daquele lar que ela tinha. Né? É difícil, mas ela aprendeu, ela está endurecida. A Niao Niao não é a vítima, né? É vítima da situação, no sentido, ela pequenininha cresceu no lar sem ser amada, mas ela endureceu-se, ela se armou, né? E a mãe chega e pega essa criança já armada, e ela é mãe. Então não é muito fácil. Não, e você vê que é da personalidade dela não ser carinhosa com ninguém. Ela não é carinhosa nem com os filhos que ela criou. Então, é muito mais fácil pra Ananial gostar do pai porque ele é um cara carinhoso, certo? Ela não, ela é uma pessoa mais fria, que é igual a minha mãe, gente. Eu não, é a mesma situação comigo. Meu pai é muito carinhoso, por isso que eu falo que eu sempre me dei melhor com meu pai. Ele é aquela pessoa carinhoso, bobão, sabe? Que gosta de brincar e tal. A minha mãe não, sempre ela foi uma pessoa que não gosta que pegue nela, sabe? Minha mãe tem essas coisas, é dela, sabe? Que fica agarrando ela, abraçando. Ela é mais fria. Não necessariamente que ela não ame. Eu acho que é muito essa questão da... Minha mãe, por exemplo, odeia que pegue no cabelo dela, na cabeça dela. Então eu, quando criança, queria pegar no cabelo dela, ela não deixava. E isso gerava ali, vamos dizer assim, é uma coisa boba, sabe? Um conflito, a criança acha que a mãe não gosta dela. E não é, ela não gosta disso nela, sabe? Então eu acho que a mãe da Ananial é muito isso. Ela não é uma pessoa carinhosa. E ela não sabe demonstrar amor dessa maneira que
mais simples que a Nhau possa compreender. E esse é o conflito que elas acabam tendo uma com a outra. Até porque, como a tia disse, a Nhau já tá armada contra isso. Né? Quer falar, Solange? Diz que quando tem esse conflito entre mãe e filha, que elas têm a personalidade parecida, né? Sim, elas são extremas. Vamos falar, elas são parecidas. As duas são muito fortes, muito determinadas, muito diretas. Você vê que o conflito ali é pela semelhança, sabe? Eu acho que é muito isso também. Eu particularmente tenho a percepção que a mãe da Nhau não enxerga nessa questão de como a filha é parecida com ela. Elas são muito semelhantes. Ela não está aberta a entender que o temperamento, toda a questão dela, por exemplo, uma coisa que ela tem muito comum com a mãe dela, guardar coisa. Ela guarda aquilo. A mãe dela, a primeira percepção que teve da Nhau, ela guardou isso. Então ela pegou, minha filha é alguém sapeca. Então eu tenho que ter medidas contra isso. E ela ficou com isso até determinada parte do drama. Ela não largou fácil. A Nhau é a mesma coisa. Ela tem isso dela pegar a primeira impressão da pessoa, ela guardar aquilo e ficar com aquilo. Por exemplo, até você pode pegar por reflexão até a questão dos 5 anos. Ela ficou 5 anos de birra com o marido dela. Com o marido não, com o futuro crush dela. Então, assim, elas guardam isso. E a primeira impressão sempre conta pra elas. Então elas ficam com aquilo. São iguaizinhas, Lucas, exatamente. E elas são muito teimosas e rancorosas, sabe? E elas são... O conflito é todo porque elas são iguaizinhas. Sim, sabe? E o pior é que elas não enxergam. O drama até brinca com isso na cena lá dos estapeamentos. Com estapia a mãe e outra estapia a filha da outra lá. A pose das duas é igualzinha, né? Até o movimento é igual. Elas são iguais. E, tipo, podia falar, não, é porque ela viu a mãe que espera. Não, ali é o primeiro contato. Elas estão juntas ali, primeiro momento. E elas são iguais, idênticas, unha e carne. E a mãe não se permite, às vezes, nem elogiar. Não tem um momento que a filha, ela tá construindo aqueles negócios de madeira, e ela vê e ela dá uma risadinha, e depois ela esconde que tá rindo? Lembra dessa cena? Então, e ela é assim com todos os filhos. Durante o drama, você não vê ela também sendo carinhosa. Ela só é carinhosa com a prima. Já notou isso? Que é muito da família, gente. Eu não sei se a família de vocês é assim, mas às vezes os nossos tios, nossos pais tratam muito melhor os nossos primos. Isso acontece, gente, do que a nós que somos filhos. Sim, é aquela coisa de que assim, as pessoas que eu amo e que eu confio, elas vão aguentar o tranco. Então eu não preciso ser doce. E com o outro que é de fora, eu vou ser doce para ter uma relação de cordialidade. Mas quem eu amo, aguenta o que eu aguento. Sim. E aí... tem isso. Eu vejo isso muito pela minha família, como eu falei, a questão da minha mãe. Ela era mais fria com a gente, mas, por exemplo, tinha minha prima, a Carla, que é a filhada dela. Era uma relação totalmente diferente, sabe? Era muito como a mãe da Nhau com a prima. É como você falou, a cordialidade é toda diferente, porque não é os filhos. E eu acho que todo mundo sente isso na família, de às vezes um membro da família, trata melhor os outros do que os próprios membros da família. Né? E eu acho que isso é um padrão comum das famílias. Isso acontece na maioria das famílias. A gente vê muito isso. E a gente fica até às vezes bravo com isso, né? Eu tenho uma tia que ela é muito assim. Ela trata muito melhor os outros do que as pessoas da família, sabe? Então, e isso é dela. E vou fazer o quê? É dela. Ou você acostuma com isso, ou você vai ficar pegando o ranço da pessoa, sabe? Então... Sim. Sim, eu concordo com você. Essa questão da família mesmo é muito cada um e não adianta o que mudar. Mas eu acho que por ser tão, sabe, realista, foi o que faz as pessoas quererem falar sobre esse personagem. Porque é muito comum, entendeu? Se não é uma mãe, é um pai. Se não é um pai, é um tio. Se não é um tio, é uma avó. Então, todo mundo tem, pelo menos, nem que seja distante, alguém que é daquele jeito, que é a mãe da Nhau. E aí você vê na mãe, geralmente a mãe sabe, é aquela pessoa que você chega, minha mãe, isso, aquilo e tal. Tem aquela união mais forte, né? E quando você viu qual era a ideia que a gente pensava quando a mãe da Nhau ia chegar? Que ela ia chegar, ela ia ser uma mãezona, que ela ia tentar, sabe? Ela ia exercer o papel de tia, que a tia fez, mais ou menos isso. A ideia que a tia fez. E não, foi totalmente, ela repreendeu demais, tanto... Que nem você fala, tem situações que a Nhau tá totalmente errada e a gente passa por elas sem perceber o que ela fez de errado.
Por quê? Porque a gente tem aquilo de que a mãe tá fazendo coisas que não são, sabe, geralmente são coisas agressivas com a filha. E a gente acaba passando pano para algumas situações que a Nhanhau apronta, porque a gente já tem aquela raiva da mãe que chegou e não soube dar carinho pra filha. Sim. Mas, então, a gente chama no mundo do game dos noob, né? Tanto a filha é noob em ser filha, como a mãe é noob em ser mãe. São assim, as novatas, as duas não sabem. Certo? As duas não sabem igual, não é porque a mãe dela é mais velha, ela não tem essa experiência, sabe? E ela não tem de onde tirar essa experiência. Porque a gente já viu que ela teve uma criação de exército, de pai, ela só tem homens ali à volta dela, né? E a única convivência, acho que ela teve mulher é a sogra, e você vê que com a sogra ela já não se dá muito bem. Então, E olha quanto tempo a gente tá falando dessa personagem, o tanto que ela é incrível. Nesse sentido, de gerar tantos conflitos e tantas emoções. Eu amo odiar, odeio amar. É aquele negócio, eu também tenho uma relação de amor e ódio total com essa personagem. Mas eu acho que a atriz, justamente por isso, como a tia falou, é um personagem tão bem construído, com tantas camadas, que a gente gosta e desgosta, e a gente não sabe o que sentir, a gente não sabe se a gente passa pano, se a gente odeia. Então, porque a gente vê, sabe o que a gente vê nela? Muito, Lucas, uma pessoa humana. Ela é muito humana, ela erra. Sabe? E a gente vê que ela tá fazendo uma burrada e não tá vendo que tá fazendo uma burrada. E tá dando com as caras na parede e tá continuando na burrada. E eu acho que é isso que a gente se vê muito nisso, né? Naquelas coisas que a gente tenta, a gente erra, e a gente demora tanto a aprender a fazer o certo. Vocês não acham, meninas, que tem muito disso também? Tem. E você sabe, quando a Nhanhau vai ficar lá os 5 anos, é muito coerente isso. Uhum. É muito coerente. Porque, tipo assim, as coisas já não estavam construídas lá pro lado e a Nhanhau vive 1 milhão de coisas, né? Então, tipo, vou seguir meu caminho, vou fazer a minha escolha. Que é uma coisa que muitos filhos fazem. Vão viver a sua vida, né? Porque tem um conflito com os pais, ou tem um conflito em casa, que às vezes não resolve. E às vezes não resolve não é porque o pai é mau, a mãe é má, é porque as personalidades se chocam. Porque se fosse numa história em que urbana, é aquele momento que a Nhanhau ia embora, estudar, ir para outro país, fazer outras coisas. Onde ela podia ir? Para o castelo, lá para o reino. Sim. E ela fez. Tipo, vou cuidar da minha vida. Sim. Bom, vou ler os comentários. Querem falar mais alguma coisa, gente, da mãe? Acho que tá bom, né? Eu só queria falar uma última coisinha só da mãe. Assim, você percebe que enquanto ela tinha o controle da situação, né, antes dos 5 anos, um ponto que a tia tocou muito importante, ela sabia que a filha dela ia voltar, que não tinha pra onde fugir, ela agia daquela forma dela, sabe? Por exemplo, quando ela foi com o boy lá com a tia pro outro canto, quando ela viu que ela tava armando o casamento, ela disse, não, peraí, eu vou. Porque, por mais que ela estivesse distante, ela tinha controle da situação. Então, ela poderia ir lá, intervir ou tentar ficar favorável à filha. Só que a partir do momento quando ela viu que era a imperatriz, que era um negócio diferente, que se a filha dela escolhesse cuidar da imperatriz e ir pro exílio, não sei se é certo o que eu falei, ir pro exílio, que não estaria mais, que ela não poderia simplesmente falar, não, eu quero que a Nhanhau volte. Aí que ela falou, não, eu posso perder minha filha para sempre. Vai saber quanto tempo ela vai ficar, vai saber se ela vai ficar lá a vida toda. E aí é o momento que ela está disposta a mudar. Quando ela vai sentir a perda. A mesma coisa a Nhanhau. Ela está disposta a perdoar quando ela vai sentir a perda. As duas são iguais. É aquela pessoa que só dá valor às coisas quando perde. São iguaizinhas. A Nhanhau também, ela só dá valor às coisas quando ela perde. Sabe? Quando ela vai... Quando ela vai perder, aí que ela dá valor. E como você falou, elas são muito iguais nesse sentido, assim. E isso é muito comum das pessoas. Tem pessoas que são assim. Na verdade, não é nem dar valor, só mostra os verdadeiros sentimentos quando tá prestes a... Só mostra o que verdadeiramente sente. Só tem a coragem de mostrar o amor quando tá prestes a perder a pessoa, né? Tem gente que é assim. Espera até a outra pessoa morrer, quase tá ali no leito de morte pra falar o que realmente sente. Tem pessoas que são assim. Não conseguem dizer, né? Ser verdadeiras. Às vezes nem mesmo se entende, sabe, Lucas? O que eu tô falando não é maldade. Não às vezes tem muita gente que tem dificuldade de entender o que quer, o que sente, e por isso expressar isso. Sabe? Isso não vem de uma maldade. Isso vem de um não saber mesmo. Bom, vou ler aqui os comentários. Nossa, hein?
meia hora aí ou mais. Só falando da Amanda, não. Que é um personagem muito importante dentro da história. Sem dúvida. Eu acho que é um dos melhores personagens. A gente sabia que a gente ia falar bastante dela. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Verônica. Um pai amoroso, mas que não sabia como agir. E uma mãe que levava o quartel pra casa. É o que eu falei. Ele não sabe como agir porque ele não age. Porque é a melhor opção que ele tem. Ficar no muro. Verônica, a mãe tinha consciência pesada por causa do abandono e tentava compensar toda a educação perdida e se esqueceu que amor é mais importante. Sim, ela, além de tudo, ela não sabe demonstrar amor. Larissa, mulher insuportável. A única vez que gostei foi quando as duas se juntaram. De resto, quanto ao pai, é só amores. Sim, gente, eu entendo totalmente quem odeia a personagem, sabe? Porque ela gera esse conflito mesmo. Eu tento ser mais compreensível com ela por esse lado... que eu expliquei tudo aqui, sabe? Mas eu sei que tem gente que tem um ranço danado dela. Alessandra Feitosa, ranço dessa mãe. Já o pai tentava de todas as formas apaziguar a relação de mãe e filha. Sim. Gervásio, quanto ao pai, eu achava ele muito divertido e como ele tentava tratar bem a filha. Mas tinha medo enorme da esposa. Meu filho, ele sabe com quem não deve mexer. A mãe era um misto de raiva, frustração e medo. Por isso que ela tratou tão mal a sua filha e isso é triste. E realmente dá raiva dela. Mas eu entendo, só não concordo. Pois é exatamente essa frase. Eu a entendo. Eu não concordo porque eu não sou assim. Mas ela também, pra uma pessoa que não é difícil ela ver outra saída, né? É o que eu falei, ela não conhece outro caminho. Patrícia, ele foi sábio em ser moderador. Sim, eu também acho. A Larissa falou exato que ela concorda totalmente com o Lucas, ok. Alessandra, todo mundo quer malhar a mãe. Pois não falei? Ninguém quer falar do pai. Todo mundo só quis malhar a mãe. Vamos falar da desgraça. bem desse jeito. A Naira, não tentar conquistar a filha antes de qualquer coisa. Isso, ela não sabe, né? Ela nem tentou dar uma conquistada na filha, realmente. Foi o que o pai fez de primeira, né? Já chegou conquistando a filha. E os tios conquistaram a filha, né? Dela tão fácil também. É porque são pessoas diferentes dela, né? Patrícia, também tem a questão da convivência. Quanto mais se convive, mais se vê os defeitos. Portanto, é melhor focar nas qualidades das pessoas para melhorar a convivência, com certeza. A Solange comentando aqui, tem uma amiga minha que os 3 filhos, quando cresceram, abandonaram ela por ser complicada a convivência com ela. Pois tem gente que é assim, né, cara? É difícil de conviver. Às vezes a melhor maneira é você ir embora, né? Patrícia, gente, durante essa live eu fiz jantei, fiz minhas unhas, está muito divertido. Estou agora deitada assistindo, não largo o celular. Funciona quase como... Muito bom. Muito bom, né? Eu faço isso com podcast, funciona quase como um podcast. Eu lavo louça, eu cozinho, tudo ouvindo podcast. Eu gosto de ficar escutando aquelas entrevistas, sabe? Desses canais de podcast famosos, né? Tipo Inteligência e tal. Aqui funciona mais ou menos como isso. É um bate-papo, então a pessoa pode ir escutando e fazendo as coisas, né? Patrícia, lanchinho não rola. Lanchinho não rola, precisa emagrecer. Ela falou que precisa emagrecer. Ok, gente, vamos pros próximos personagens. Nossa, essa aqui rendeu, hein?